Lorena, professora de Geometria Plana e Desenho Geométrico, e na aula de hoje a gente vai trabalhar com os conceitos de triângulos, vamos ver as principais propriedades e resolver alguns problemas. Na verdade, o objetivo é que a gente consiga, através das propriedades, resolver os nossos problemas, ok? Bom, então começando, como já deve ser de conhecimento nosso, a gente tem 3 tipos de triângulos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificá-los. O primeiro é o nosso triângulo retângulo. E como que a gente o identifica? É um triângulo cuja um dos ângulos seja de 90 graus. E a gente vai denotar esse ângulo dessa forma. Então, o nosso ângulo A mede de 90 graus. Então, se a gente tiver um triângulo cuja um dos ângulos seja de 90, a gente vai chamá-lo de retângulo. Depois, temos um segundo tipo de retângulo, que é o obtusângulo. Esse é um triângulo onde, para a gente poder identificá-lo, a gente precisa ter um ângulo A, no nosso caso, um ângulo A, cuja medida seja maior que 90 graus. Então, se a gente tiver um triângulo com um ângulo dessa natureza, a gente vai chamá-lo de obtusângulo. E com isso, a gente vai ter um terceiro, que é o acutângulo. E ele é um ângulo, ele é um triângulo que tenha como medida um ângulo B, cuja medida desse ângulo seja menor que 90 graus. Então, esses são os nossos 3 triângulos que a gente vai trabalhar. E uma propriedade principal dos triângulos, e uma pergunta natural a se fazer: qual é a medida da soma dos ângulos internos de qualquer triângulo? Então, a primeira propriedade que veremos aqui, a primeira propriedade, e quando temos um triângulo qualquer, e quando eu falo qualquer, ele pode ser retângulo, acutângulo ou obtusângulo. E aí a gente vai denotar isso por um Azinho, um Bzinho e um Czinho. São os nossos 3 ângulos. E quando a gente efetua a soma desses 3 ângulos, sempre teremos 180 graus. A segunda propriedade, e através dela conseguiremos resolver uma boa quantidade de exercício, é a propriedade do ângulo externo. É a propriedade do ângulo externo. Ou seja, toda vez que temos um triângulo, e vamos tomar como referência esse ângulo B, a gente consegue esticar essa reta. Quando a gente estica essa reta, forma-se um novo ângulozinho aqui, que a gente vai chamá-lo de alfa. Então, a gente tem aqui o nosso ângulo A, nosso ângulo C, do mesmo jeito que definimos anteriormente. E o que essa propriedade me diz? Que esse ângulo alfa vai ser a soma dos ângulos interiores. E a gente pode ver como sendo a soma dos ângulos que estão olhando para o ângulozinho B. E como a gente já sabe, esse ângulo B com o ângulo alfa são ângulos complementares, ou seja, a sua soma é 180 graus.
Então, a gente tem pela propriedade que o nosso ângulo alfa é a soma de A mais C. Ok? Então, através dessas duas propriedades, a gente já consegue resolver alguns problemas. Então, vamos começar com o primeiro, para exemplificar o nosso início de trabalho. Ou seja, então, calcule a medida do ângulo X. Ok? Então, o problema se dá da seguinte natureza. A gente vai ter um ângulozinho X. Aqui mede 80. E aqui a gente tem 150. Então, está aí o nosso triângulo. O único ângulo que a gente tem conhecimento interno é 180. Para que a gente consiga achar o valor de x, através da segunda propriedade, é a soma de 80 mais esse outro ângulozinho aqui, que a gente denotou como sendo C. Então, a gente precisa achar C, e dessa forma o nosso problema está resolvido. O que a gente sabe que quando a gente soma 150 mais C, como esses dois ângulos são suplementares, a sua soma dá 180 graus. Ok? Então, dessa forma, C é 30 graus, então o nosso C, a gente acabou de calcular 30 graus. Dessa forma, através da segunda propriedade, o nosso ângulo X é a soma de 80 mais 30. Então, o nosso ângulo X é 110 graus. Ok? Então, isso daí é uma aplicação direta da segunda propriedade. Vamos ver mais como que a gente resolve um segundo exemplo. Então, através de um outro exemplo, a gente vai ter novamente um triângulo, porém, os seus ângulos serão dados por expressões algébricas, ou seja, esse aqui vai medir 2x menos 30, esse daqui x mais 10, e aqui embaixo a gente vai ter 2x mais 10. Então, a gente pode chamar nosso triângulo de ABC. Então, o que a gente percebe que nesse momento a gente não tem um ângulo, digamos assim, né? A gente tem todos os ângulos dependendo da variável x, ok? Então, como que a gente resolve esse problema? Então, vamos começar achando esse ângulozinho C. O que a gente sabe em relação ao ângulo C? Que esse ângulo é suplementar com o ângulo 2x mais 10. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é escrever o nosso ângulo C através da variável x. Então, a gente sabe que C mais 2x mais 10 é igual a 180 graus. Primeira coisa que a gente sabe. Dessa forma, o nosso ângulozinho C, ele vai ser dado. A gente vai passar o 10 para lá, menos 10, vai ficar 70 graus menos 2x. Ok? Então, aqui a gente vai ter 70 graus menos 2x. Então, ótimo. O que a segunda propriedade nos diz? Que a soma desse ângulo com esse nos dá o ângulo externo. Então, basta a gente montar essa equação e dessa forma a gente consegue achar o valor de x. Ou seja, o nosso segundo passo
é usar a propriedade 2, onde a gente soma esse ângulo com o nosso ângulo C. E isso vai ser igual ao nosso ângulo externo, 2x mais 30. Ok? Então, isso daí é uma equação de primeiro grau simples. Então, fazendo a soma, a gente vai ter menos x mais 180, que isso é igual a 2x mais 30. Então, passando o 2x para lá, teremos menos 3x. E fazendo o mesmo com 180, isso vai ser igual a menos, isso vai ser igual a menos 150 graus. E aí, multiplica tudo por menos 1. Teremos que 3x é 150. Com isso, nosso x vai ser igual a 50 graus. Okay? Então, é através da gente usando a propriedade de suplementar, juntamente com a segunda propriedade, que a gente consegue resolver exercícios dessa natureza. Então, continuando com as propriedades de triângulo, para que a gente consiga resolver uma quantidade maior de exercício, vamos continuar. Então, a gente está com a propriedade 3, ok? É a nossa terceira propriedade. Então, a nossa terceira propriedade, a gente vai definir o que seria a altura de um triângulo. Ok? E uma pergunta natural a se fazer: será que o triângulo tem apenas uma altura? Ou será que a gente consegue encontrar mais de uma? Então, a gente está com o nosso triângulo ABC. Bom, e a resposta para essa pergunta é: a cada vértice você consegue construir uma altura. Então, por esse vértice A, eu consigo construir uma reta que ela faz 90 graus com a base BC. Do mesmo modo, você pode construir uma altura saindo do vértice B, fazendo 90 graus com a reta AC. E se eu chamo esse ponto aqui de P, a gente tem que a reta AP é a altura de ABC. Mas toda vez que você está dizendo altura, você tem que dizer a altura em relação a qual base. Então, isso daqui é a altura em relação à base BC. Essa informação é necessária para que a gente possa saber em relação a qual vértice está sendo construída essa altura. E além de altura, a gente precisa definir um outro conceito, que é o nosso quarto conceito, que a gente chama de bissetriz. Então, qual é a função da bissetriz dentro de um triângulo? Bom, então, novamente, a gente está com o nosso triângulo. E lembrando que esse daqui é um triângulo qualquer, ok? Bissetriz existe para qualquer triângulo. E aí a gente tem um ângulo aqui, que a gente chamou de A. O que a bissetriz faz é uma reta
que parte de A e a propriedade dela é separar esse ângulo ao meio, ok? E é importante observar que bissetriz nem sempre é a altura. A reta bissetriz nem sempre faz 90 graus. Então, isso é algo que se confunde muito, mas nem sempre são a mesma reta. Então, se eu chamo isso daqui de A', então a gente tem que a reta A' é a bissetriz do triângulo ABC em relação ao ângulo A. Bom, então vamos tentar usar essas duas propriedades para resolver algumas questões. Ok? Então vamos começar com nosso primeiro problema. E a gente quer de novo determinar o valor de x. Então vamos conhecer primeiramente o nosso problema. Então a gente está com um triângulo ABC. Esse ângulo mede 80 graus. E aqui a gente vai construir uma bissetriz. E desse ângulo aqui a gente vai construir uma segunda bissetriz, ok? E a gente vai chamar esse pontinho de O. Então, BO e CO são bissetriz em relação aos ângulos B e C. Okay? Uma outra informação que a questão nos dá, que esse triângulo não é um triângulo qualquer. ABC, ele é isósceles. Então, vamos lembrar o que é isósceles. Se ele é isósceles, implica que esse lado vai ser igual a esse. Primeira coisa. E segundo, que esse ângulo daqui vai ser igualzinho a esse, ok? Então, como a gente tem que BO é bissetriz, bissetriz divide o ângulo ao meio. Então, se eu chamo isso daqui de x, isso também vai ser x. Okay? E se, como a gente está tratando de um isósceles, o mesmo ângulo que eu tenho aqui, eu tenho desse outro lado. A gente vai chamar de x. Além da gente querer saber qual é o valor de x, a gente quer saber qual é o valor do ângulo formado pelas duas bissetrizes. Então, o ângulo formado pelas duas bissetrizes é o nosso ângulo y. Então, é esse o problema que a gente tem. Então, vamos lá ver como que a gente vai resolvê-lo. Bom, a gente sabe pela primeira propriedade que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Então, na hora que nós somarmos todos os ângulos desse triângulo, que é 80, esse ângulo aqui, 2x, o outro ângulo é também 2x, isso nos dá 180 graus. Então, com isso, a gente vai ter que 4x
Passando 80 para lá, temos 100. E dividindo, a gente tem que x é igual a 25. Ok? Então, o nosso x é 25. E usando a primeira propriedade novamente, ou seja, repara que BOC é um novo triângulo, sabemos que a soma dos ângulos internos é 180, então, na hora que somarmos 25 mais y mais 25, isso nos dá 180 graus. Então, 25 mais 25 é 50. Temos que o nosso y é 130. Ok? Então, um exercício bem simples, onde a gente usou a primeira e a quarta propriedade. Então, continuando, vamos ver um outro problema. Que ele é dado da seguinte forma: a gente está diante de um triângulo BCA. A gente vai traçar a altura. Então, a gente vai traçar a altura e vamos considerar a linha bissextriz. Bom, então o que a gente tem aqui? AH é a altura e a linha é bissetriz. Dessa forma, a nossa altura e a nossa bissetriz formam um ângulo X. E a questão nos deu que esse ângulozinho é 60. Então, a única coisa que a questão nos deu foi esse ângulozinho 160. E como que faremos para achar o nosso ângulo X? Bom, então vamos lá. Para isso, a primeira coisa a ser observada é que quando traçamos a altura, esse triângulo ABH é um triângulo retângulo que a gente definiu no início da nossa aula. E pela primeira propriedade, a soma dos ângulos internos tem que ser 180. Dessa forma, 90 mais 60 é 150. Então, esse ângulozinho tem que ser 30. Ok? Aqui também forma um ângulo de 90 graus. Agora, como faremos para descobrir o nosso ângulo X? Então, a linha é bissetriz. Se ela é bissetriz, ela divide o ângulo ao meio, ok? E além disso, temos que esse ângulozinho mede 20. Então, a gente está diante desse problema, então, a gente tem o quê? Que 60 mais 20 é 180, como a soma dos ângulos internos tem que ser 180, esse ângulo aqui todo, olha, vamos prestar atenção para esse ângulo todo. Esse ângulo todo mede 100 graus. Se ele mede 100 graus e a bissetriz divide esse ângulo ao meio, essa nossa primeira parte aqui mede 50. E a nossa outra segunda parte também mede 50.
Então 30 mais x é igual a 50 e nosso x é 20. E está resolvido o problema, ok? E só para a gente fechar essa parte, para que a gente possa definir a quinta propriedade, vamos só ver mais um modelo de problema que pode aparecer para a gente, que ele é dado dessa forma. Então, um outro problema. A gente tem um triângulo e é um triângulo que é retângulo. A gente tem um outro triângulo retângulo e ele é denominado assim. Bom, e a gente quer saber o ângulo alfa, o que a gente chama de beta e o que a gente chama de y, sabendo que esse ângulo é 130 graus. Ok? Então, o nosso problema é dado por isso. A única coisa que a gente tem é esse ângulo medindo 130 e a gente precisa descobrir os outros 3. Então, vamos começar por esse ângulozinho aqui. A gente sabe que a soma desse ângulo com 130 é 180. Então, dessa forma, esse ângulo mede 50. Se aqui é um ângulo de 90, temos que aqui também tem que ser 90, porque 90 mais 90 é 180. Então, como a soma dos nossos ângulos tem que ser 180, 90 mais 50 é 140. Então, o nosso y mede 40 graus. Então, nossa primeira variável a gente acabou de descobrir. Falta saber como vamos achar alfa e como vamos achar beta. Pela propriedade de ângulos opostos pelo vértice, se aqui mede 50, esse ângulo também medirá 50 graus. E de novo, aqui mede 90, e de modo análogo ao triângulo de baixo, teremos que alfa mede 40 graus. Ok? E repara que você está diante de, quando você olha para C, se a gente chamar aqui de O e E, isso é um quadrilátero. Quadrilátero, a gente sabe que a soma dos seus ângulos tem que medir 360 graus. Então, se aqui é 130, pela propriedade de ângulo oposto pelo vértice, é 130. Então, você tem 130, 90, 90, tem um ângulo beta, e a soma desses 4 ângulos tem que dar 360 graus. Ou seja, a gente tem uma equação simples que é 90 mais 130 mais 90 mais beta tem que ser igual a 360 graus. Ok? Fazendo a soma desse lado aqui, temos 180 somado com 130. Isso nos dá 320. Então, beta vai ser igual a 360. E passando tudo para o lado de cá, fica menos 90, menos 90, menos 130. Então, aqui a gente tem 180, sobra 180 menos 130. Beta é igual a 50. Então, dessa forma, a gente acaba de calcular o ângulo de todos os vértices do triângulo, né? Todos os vértices beta, alfa
Y. Então, para que a gente possa completar as nossas propriedades, a gente tem uma quinta. A gente tem uma quinta, que é quando a gente tem a mediana. Ou seja, estamos diante de um triângulo qualquer e através do vértice A vai existir uma e apenas uma reta, que na hora que traçarmos, ela vai dividir a nossa base em duas partes iguais. Então, quando isso acontece, teremos que a M é uma mediana em relação à base BC. Então, com essas 5 propriedades, a gente fecha o ciclo básico dos triângulos, né, que são as propriedades principais dos triângulos, e é através delas que a gente consegue identificar quando um triângulo ele é isósceles, quando ele será um escaleno e quando ele será um equilátero. Ok? Então, para exemplificar essa propriedade, a gente já consegue estar diante de problemas mais elaborados. Então, a gente tem o seguinte problema: se a gente tem ABC, um triângulo, e M, um ponto médio. Ele é um ponto médio e vai ser um ponto médio de AC. Ok? E se temos que AM foi igual a MC, foi igual a BC, BM, mostre que o triângulo ABC é retângulo. Então é esse o nosso trabalho. Conseguir mostrar que um triângulo, tendo um ponto médio em AC, e onde acontece que AM é igual a MC, MB, com isso, estamos diante de um triângulo retângulo. E o nosso trabalho aqui é mostrar que existe um ângulo de 90 graus, ok? Então, vamos lá. Então, a gente está aqui com ABC. Então, M é ponto médio de AC. Então, o nosso AC está aqui. A gente consegue achar um ponto M que divide esse lado a esse. E aí a gente tem essa reta aqui, BM. E o que a questão nos diz? Que AM vai ser igual a MC, e também tem que ser igual a BM. É só isso que a gente não tem mais nada. E a gente quer o quê? Mostrar que um desses ângulos, ou A, ou C, ou B, mede 90 graus. Certo? Então, a gente pode começar a chamar esse ângulo de X. Então, se esse ângulo é X, repara que esse lado
é igual a esse. Então estamos diante de um triângulo isósceles. Se ele é isósceles, significa que esse ângulo vai ser igual a esse. X. Ok? E o que mais que podemos verificar através dessa propriedade? É que a gente tem que esse triângulo aqui, BMA, também é um triângulo isósceles, porque esse lado é igual a esse. Então a gente pode chamar Y e aqui também será Y. E o que a gente sabe? Sabemos que a soma desses três ângulos é igual a 180 graus. Então vamos lá. Esse primeiro ângulo é x mais y, que a gente soma com y, que a gente soma com x. Estamos diante de 180 graus. Então, somando aqui, a única coisa que a gente pode fazer é somar x com x, 2x, y com y, 2y, só. Esse daqui não é um problema que você tenha que achar x e tenha que achar y. Não está perguntando isso na questão. Então, quando você coloca o 2 em evidência, colocamos o 2 em evidência, mas para quê? Para que você possa passar o 2 dividindo. Então, isso implica que x mais y é 90 graus. Quando olhamos o triângulo, qual é o ângulo que é dado por x mais y? É esse ângulo aqui. Repara que esse ângulo ABC, que é o nosso ângulo B, ele é dado por x mais y. E pela relação simples de soma interna de um triângulo, a gente acabou de achar que x mais y é 90. Então, com isso, a gente acabou de mostrar que ABC é um triângulo. É um triângulo retângulo. Ok? E para fecharmos, a gente vai precisar resolver só mais um exercício. E eu deixo para vocês um exercício indicado para que vocês comecem a trabalhar com essas propriedades. Então, a gente vai estar diante de mais um problema, que é o seguinte: ele nos pede para encontrar a medida do ângulo BAD, que se DAC for igual a 39 graus, AB igual a C e AD igual a DB. Então, esse aí é um problema que, na verdade, boa parte dos problemas de geometria, eles não vêm com o seu desenho. Então, a gente tem que ter a capacidade de interpretar, colocar de maneira correta em um desenho para que a gente possa enxergar o que está sendo pedido. Então, vamos tentar fazer isso com essa questão. Então, a gente tem um triângulo que ele fica assim. Vou colocar ele de uma maneira maior. Um triângulo assim. Então, repara que essa reta AD,
não implica que ela vai ser altura, não implica que ela vai ser bissetriz, muito menos mediana. Então, a reta que sai do ângulo A, a gente não pode sair concluindo que ela é alguma dessas três propriedades. Então, o que a gente quer achar é a medida do ângulo BAD, que é esse ângulozinho aqui. E o que a gente tem de informação, que DAC é 39. Além disso, a gente tem que AB é igual a C e AD é igual a BD. Somente. A gente não tem outra informação. Bom, então, de novo, quando você olha para o ângulo BDA, é um ângulo onde essa reta é igual a esse lado é igual a esse. Isso daqui é um triângulo isósceles. Então, com isso, se aqui mede x, aqui também mede x. E se a gente olha para o triângulo maior, que é o BAC, ele também é um triângulo isósceles, porque esse lado vai ser igual a esse. Então, se aqui é x, aqui também vai ser x. Então, dessa maneira, basta a gente somar os ângulos internos desse triângulo e a gente sabe que essa soma é igual a 180. Então, a gente tem x, a soma desse ângulo é x mais 39 e, por último, temos x. E isso está nos dando 180 graus, ou seja, 3x. Quando passamos o 39 para lá, temos 141 e x vai ser igual a 141 dividido por 3. E que se a gente faz essa continha, isso nos dá 47 graus. Certo? E eu deixo como um exercício para que vocês possam tentar resolvê-los e começar a usar as propriedades. E ele é dado assim. Determine o ângulo x. E a gente tem um triângulo assim. Era para ser um triângulo, mas a gente quebrou ele nessas duas pontinhas. Então, eu tenho aqui um ângulo de 50, um de 30, um de 20. E o que o exercício nos pede é para achar o nosso valor de ângulo x. E só uma dica para você, para que você consiga resolver esse problema: continue com essa reta, porque dessa forma você vai ter 3 triângulos. Esse daqui, o pequenininho, e se você continua, você vai ter o grande. Tente usar esses 3 triângulos juntamente com as propriedades para que você consiga achar o ângulo x. Ok? Então, dessa forma, a gente termina a aula de hoje.